E aí, gente, tudo bem? Então, para a nossa última aula de porcentagem, onde eu vou fazer mais 2 exercícios para a gente fechar o conteúdo de vez. Vamos lá? Belezinha. A primeira questão é da UFPI de 2000, né, desse vestibular, e diz o seguinte: numa mistura de ouro e prata de 8 quilos, o percentual de ouro é de 25%. Mantendo a quantidade de prata, a quantidade de ouro que devemos acrescentar para que o percentual de ouro na nova mistura seja de 40% é... Então, vamos primeiro fazer um esqueminha para a gente representar as informações, né? Até que tem bastante informação nesse texto. O texto é curto, mas tem bastante informação. Então, primeiro ele fala que tem uma mistura de 8 quilos de prata e ouro. Então, vou colocar aqui, ó, 8 quilos de prata e ouro, sendo que ele fala assim, ó, o percentual de ouro é de 25%. Então, 25% é ouro. Se 25% é ouro e a mistura é só de ouro e prata, os outros 75% tem que ser prata, né? A soma tem que dar 100%, afinal de contas. Prata. Agora, vamos fazer de cabeça. Se 25% do total é ouro, 25% não é a mesma coisa que um quarto? A gente fez, acho que na primeira aula a gente viu isso. 25% é a mesma coisa que um quarto. E um quarto de 8 quilos é 2 quilos. Nem preciso. Se você não lembra que era um quarto, você vai dar 25 sobre 100 vezes 8. Você vai chegar na mesma coisa. Bom, como o total é 8 quilos e 2 quilos de ouro, os outros 6 quilos tem que ser prata. Tudo bem? Então essa é a primeira etapa do meu problema. Reparem, eu não precisei calcular 75% de 8. Eu fiz pela diferença. A soma tem que dar 8 quilos. E o ouro eu já sabia que dava 2, né? Aí fala o seguinte: mantendo a quantidade de prata, a quantidade de ouro que devemos acrescentar para que o percentual de ouro na nova mistura seja de 40% é. Então, ele vai mexer nessa mistura. Entendi isso? E nessa nova mistura, ele quer que 40% seja ouro. 40% é ouro. Só que o que ele vai fazer para mexer nessa mistura? Ele vai manter a quantidade de prata. E ele só vai mexer no ouro. Ele quer saber a quantidade de ouro que devemos acrescentar para que o percentual de ouro seja 40%. Ó, eu tinha já 2 quilos antes de ouro. Então eu vou acrescentar mais um x. Esse x é o que eu quero saber. Então no final dessa mistura eu vou ficar com 2 mais x quilos. Certo? Então eu vou colocar aqui entre parênteses, ó. E aí colocar quilos aqui, ó. Então o ouro vai ficar assim. Mas a prata ele vai manter. Uma dica que eu dou para esse tipo de exercício, e aparece bastante, por isso que eu quis fazer para a gente encerrar, né? Então ele dá uma mistura inicial, aí ele vai mexendo na mistura, ele dá umas porcentagens, é um tipo comum de questão, certo? Uma dica que eu dou é, faça os cálculos com aquilo que manteve. Isso quase sempre vai facilitar a sua vida. E ele fala, ó, mantendo a quantidade de prata. Ou seja, eu tinha 6 quilos de prata antes, eu vou continuar tendo 6 quilos de prata. Só que a representatividade da prata mudou. Antes a prata representava 75% da mistura. Agora, como ele falou que o ouro tem que ser 40%, a prata tem que ser 60%. Certo? E a minha mistura, que antes tinha 8 quilos, agora não tem mais 8 quilos. Eu acrescentei ouro, não foi? Eu acrescentei X de ouro. Então a minha mistura ficou com 8 mais X quilos. Ah, certo? Tendo feito esse esqueminha aqui, ó, não tem como errar o exercício. Certo? Então eu gosto sempre de começar esse tipo de problema que tem misturas, fazendo um esqueminha bonitinho. E aí, lembrar que se você acrescentou um ouro aqui no caso, a mistura que tinha 8 quilos também se modificou.
E não tem mais 8, tem 8 mais esse x que você acrescentou, certo? Eu gosto de frisar isso porque muito aluno que eu, em aulas presenciais, né, eu percebo que acaba errando essa parte aqui, tá? E agora vamos lá. O que que essa esqueminha me fala? Ó, que 60%, deixa eu até colocar em vermelhinho aqui, ó, 60% desse valor é 6 quilos. Então vamos escrever isso aqui, ó. 60% de 8 mais x é igual a 6. Pronto, montei a minha equação. Montada a equação é só resolver. Então 60 sobre 100, o d é vezes, né? Aqui é 8 mais x, em parênteses, lembre-se disso, igual a 6. Dá para dar uma simplificada? O 60 e o 100, ó, dá para dividir por 20. O 60 por 20 fica 3, o 100 por 20 fica 5. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou passar... Tem vários modos de resolver essa questão. Eu vou fazer o que eu acho mais fácil aqui. O 5 eu vou passar multiplicando. Aí vai ficar 30 lá do outro lado. E esse 3 aqui, ó, ele vai fazer distributiva no 8 e no x. Então fica 3 vezes 8, que é 24. E o 3 vezes x dá mais 3x. Certo? Aí o 24 passa para lá subtraindo. Então fica 3x igual a 6. Ou seja, x igual a 2 quilos. E era exatamente o x que ele queria, né? Ele queria esse valor x que eu tinha que acrescentar de ouro. Alternativa B. De belezinha? Tudo bem, gente? Então, com isso, a gente encerra o nosso primeiro exercício, que era esse exercício de tipos de mistura que a gente acrescenta, muda a mistura. Vamos agora para o nosso último exercício. Uma questão da Unicamp, de 2006. Essa aqui é um pouquinho mais elaboradinha, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas é um exercício para a gente fechar tudo, certo? Ele fala o seguinte: uma empresa tem 5.000 funcionários. Desses, 48% têm mais de 30 anos, 36% são especializados e 1.400 têm mais de 30 anos e são especializados. Com base nesses dados, pergunta-se quantos funcionários têm até 30 anos e não são especializados, e depois, escolhendo um funcionário ao acaso, qual a probabilidade dele ter até 30 anos e ser especializado. Essa é uma questão que, no meu ponto de vista, a dificuldade é a quantidade de informações que ele te dá. E acaba embolando a sua cabeça. Falando, mas como é que eu vou organizar esse tipo de coisa? Certo? Eu vou organizar ele com uma tabelinha desse tipo aqui, ó. E, inclusive, é o que eu aconselho vocês fazerem. Eu acho que é o jeito mais fácil de resolver a questão. Normalmente não tem problemas resolvendo assim. Que é quando você tem duas variáveis, né? Como assim duas variáveis? Ó, desses funcionários aqui, desses 5.000 que eles estão dando, tem a variável idade, que fala de tem até 30 anos ou tem mais de 30 anos. E tem outra variável que ele usa que é sobre especialização. Então tem aqueles que são especializados, aqueles que não são. Então eu sempre gosto de fazer questões desse tipo assim, ó. Vou montar uma tabela. Basicamente aqui, ó. Aqui eu vou colocar se ele é especializado, uma tabela dos funcionários dessa empresa aí, ó. Então ele pode ser especializado ou não ser especializado. Ele pode ter até 30 anos ou ter mais de 30 anos. Certo? Por que eu fiz a tabela um pouquinho maior? Porque eu quero colocar aqui total também, ó. Total aqui.
Opa, o negócio foi tudo torto agora. Total aqui. Beleza. Então, isso vai me dar uma boa organização dos funcionários. Eu vou colocar em cada célula, por exemplo, aqui nessa célula aqui, ó, nessa primeira, vou falar aqueles que têm até 30 e são especializados. Aqui nessa célula eu vou colocar os que são não especializados e têm até 30. Então eu consigo ter um panorama geral da empresa. E aí eu consigo organizar todas essas informações. Ó, a primeira informação que ele me dá é que a empresa tem 5.000 funcionários. 5.000 é o total de tudo, né? Então eu vou colocar aqui, ó. É o total do total. Certo? Aí ele fala, desses 5.000, 48% tem mais de 30 anos. 48% tem mais. Vamos calcular aqui, ó, pequenininho. 48% de 5.000 tem mais de 30 anos. Vou colocar 48% de 5.000. Vou fazer direto agora essa conta, tá? Ó, dá para simplificar os dois zeros aqui com os dois zeros aqui. E aí fica 48 vezes 50. Vou te dar uma dica quando você for multiplicar por 50. Olha só o que eu vou fazer. 48 vezes 50 é a mesma coisa que 24 vezes 2 vezes 50. Nossa, mas por que eu fiz isso? É porque eu desmembrei então o 48 em 24 vezes 2, porque aí o 2 vezes 50 dá 100. E aí o 100 vezes 24 é fácil de multiplicar de cabeça. Dá 2.400, é só acrescentar dois zeros, né? O que era esses 48% mesmo? Era 48% tem mais de 30 anos. Então, ó, mais de 30 anos no total. Aqui deu 2.400, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2.400. Beleza. O que mais que ele me dá de informação? 36% são especializados. Então, vamos calcular 36% separadinho aqui também. Vou colocar aqui, deixar aqui embaixo, não. 36% de 5.000. Dá para simplificar os dois zerinhos com dois zerinhos, fica 36 vezes 50. Aí você pode usar a mesma técnica anterior aqui, né? O 36 é 18 vezes 2. E aí o 2 vezes 50 fica 100, dá 1.800. Certo? Então, o que era isso mesmo? 36% são especializados. O total de especializados, 1.800. Tá. E 1.400 tem mais de 30 anos e são especializados. Mais de 30 especializados, 1.400 aqui, ó. Certo? A gente tem que completar certinho cada célula no seu lugar. Mais de 30 especializados, 1.400. E agora, com esses dados, eu consigo completar o resto da tabela inteira. E completando o resto da tabela inteira, eu resolvo o item A e B em 2 palitos. Então, olha só. Vou até colocar de outra cor, que isso que a gente vai obter agora. Ó. O total de especializados era 1.800. Os que têm até mais de 30 anos são 1.400. Então, a soma dos que têm até 30 mais o de 30, o que tem 30 ou mais, é 1.800. Aqui então tem que ser 400, né? 400 aqui. Ficou uma cor meio ruim, né? Mas vai assim, vai. Dá pra enxergar, eu acho, né? Não tá tão contrastante, mas acho que dá pra enxergar. Aí, agora, que mais? Ó, aqui, somando os especializados com os não especializados, tem que dar os 5.000. Se aqui é 1.800, aqui fica 3.200. Aqui também, o especializado com o não especializado tem que dar 2.400, então aqui é 1.000. Aqui vai ser 2.600. Opa. 2.600. Certo? Porque a soma tem que dar 5.000 aqui. E 2.600 por 400, falta 2.200. Olha aí. Completei todo o resto da tabela. E agora eu respondo os itens A e B rapidinho. Quer ver? Item A. Quantos funcionários têm até 30 anos e não são especializados? Até 30 e não especializados é só olhar na tabela. São esses 2.200. Já respondi. Pronto, acabou a letra A. Letra B.
Escolhendo um funcionário ao acaso, qual a probabilidade dele ter até 30 e ser especializado? Até 30 e ser especializado são esses 400 aqui. Ele quer a probabilidade. A probabilidade, lembra que é caso favorável sobre o total de possibilidades, né? Então, caso favorável, que são os funcionários que entram no que você quer, 400 sobre o total de funcionários, que são 5.000. E aí é só simplificar aqui. Pá, pá. Sobrou 4 sobre 50. Você pode deixar a resposta assim, na verdade poderia simplificar por 2 ainda, né? Ficaria 2 sobre 25. Eu vou transformar em porcentagem. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, vira 8 sobre 100. E aí 8 sobre 100 é 8%. Beleza, gente? Com isso a gente encerra essa questãozinha da Unicamp e encerramos o nosso curso de porcentagem. Espero que vocês tenham aproveitado, tirado proveito dessas aulas. Eu tentei explicar a porcentagem do jeito mais simples, pelo menos na minha opinião, usando sempre a porcentagem como sendo uma fração sobre 100. E espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui então, gente. Até mais. Tchau pra vocês.